Você já parou para observar o exato momento em que desistiu? Não de um sonho grande, não de uma ambição grandiosa que o mundo poderia ver e julgar, mas daquele pequeno impulso interno, aquela voz quieta que sussurrava algo verdadeiro dentro de você e que você silenciou antes mesmo que ela terminasse de falar. Talvez tenha sido quando alguém disse que você estava exagerando. Talvez tenha sido quando o medo de errar pesou mais do que o desejo de tentar. Talvez tenha sido simplesmente quando você olhou ao redor e percebeu que ninguém ao seu lado estava arriscando nada, e então decidiu que arriscar também não valia a pena. O que poucos percebem é que esse momento não aconteceu uma vez, ele acontece todos os dias, em cada escolha adiada, em cada verdade engolida, em cada passo que você não deu porque o peso do julgamento alheio parecia grande demais para carregar. Friedrich Nietzsche passou a vida inteira tentando nomear esse padrão silencioso de destruição que os seres humanos constroem contra si mesmos. E o nome que ele encontrou não foi fraqueza, não foi covardia, não foi falta de força de vontade. O nome que ele encontrou foi algo muito mais profundo, muito mais perturbador e muito mais difícil de confrontar do que qualquer defeito de caráter simples. O nome era ressentimento. E o ressentimento, para Nietzsche, não era apenas uma emoção passageira, era uma forma de existir. Era uma arquitetura invisível que o ser humano constrói ao redor de si mesmo quando não tem coragem de assumir a responsabilidade pela própria vida, e então começa lentamente a sabotar tudo aquilo que poderia fazê-lo crescer. Pense por um instante. Você conhece alguém que sempre tem uma razão para não começar, uma razão para não tentar, uma justificativa elegante para permanecer exatamente onde está, enquanto culpa as circunstâncias, culpa outras pessoas, culpa o tempo, culpa o sistema, culpa qualquer coisa que esteja fora de si mesmo. Você talvez conheça essa pessoa muito bem. Talvez em certos momentos de silêncio absoluto, quando não há mais distrações disponíveis e a mente para de correr, você reconheça essa pessoa quando olha para dentro. Nietzsche dizia que o ressentimento é a vingança dos impotentes. Não a vingança no sentido literal, não a agressão declarada, mas a vingança silenciosa, interna, que o ser humano exerce contra si mesmo quando não encontra coragem de agir no mundo. É o ódio que se volta para dentro, é a raiva que não encontra expressão e então começa a corroer as próprias fundações da existência. E a forma mais sofisticada desse processo, a mais invisível, a mais difícil de detectar, é exatamente a sabotagem. Não a sabotagem deliberada, não a destruição consciente, mas aquele padrão misterioso em que você se aproxima de algo que deseja profundamente, e então, no momento em que ele está quase ao seu alcance, você encontra uma forma sutil de afastá-lo. Você procrastina até a oportunidade passar. Você cria um conflito desnecessário onde havia harmonia. Você minimiza sua própria conquista antes que alguém possa fazê-lo por você. Você se boicota antes que o mundo possa te reprovar. Quero te fazer uma pergunta agora, e quero que você a leve a sério. Quando foi a última vez que você fez algo que realmente queria, sem precisar da aprovação de ninguém? Nietzsche acreditava que a maior forma de escravidão não é a que se impõe de fora para dentro, mas a que o ser humano abraça voluntariamente por dentro para fora. A escravidão de viver em função do olhar dos outros, de calibrar cada movimento pela expectativa alheia, de medir o próprio valor pelo termômetro do julgamento externo. Se alguma parte de você reconhece esse padrão, se existe algo dentro de você que sabe que tem sabotado a própria vida, escreva nos comentários: eu me reconheço nisso. Não como confissão de derrota, como ato de honestidade,
como o primeiro gesto genuíno de alguém que está cansado de mentir para si mesmo. Talvez a sua coragem de nomear isso inspire alguém que ainda não consegue. O que Nietzsche percebeu, com aquela lucidez brutal que tanto incomodava os seus contemporâneos, é que a sabotagem não nasce do acidente nem da ignorância. Ela nasce de uma crença profundamente enterrada no interior do ser humano, uma crença que raramente sobe à superfície em forma de pensamento articulado, mas que governa comportamentos com uma força quase tirânica. Essa crença pode ser formulada assim: eu não mereço aquilo que desejo. Ou, em sua versão mais sutil, se eu conseguir o que quero, algo vai dar errado. Ou ainda, quanto maior for o meu sucesso, maior será a minha queda. Nietzsche chamaria isso de niilismo aplicado à própria vida. O estado em que o ser humano não consegue mais acreditar em seus próprios valores, em seus próprios desejos, em sua própria capacidade de construir algo real e duradouro. É o estado em que a vontade se volta contra si mesma, e a vontade que se volta contra si mesma não cria nada. Ela destrói. Lentamente, metodicamente, com uma precisão cirúrgica que muitas vezes imita a aparência da prudência, da humildade, do realismo. Você já se viu recusando um elogio? Alguém te diz que você fez algo bem e você imediatamente encontra uma forma de minimizar, de transferir o mérito, de dizer que foi sorte, que foi fácil, que qualquer um poderia ter feito. Isso não é modéstia. Isso não é humildade no sentido virtuoso. Para Nietzsche, isso é o sinal de uma alma que aprendeu a punir a si mesma preventivamente, antes que o mundo possa fazê-lo. É uma forma de autoproteção que se tornou autodestrutiva, porque ao negar consistentemente o próprio valor, ao recusar sistematicamente o reconhecimento, você não está se protegendo da arrogância. Você está treinando a sua psique para crer que não é digno de ocupar espaço. E quando a psique aprende isso a fundo, ela começa a agir de acordo com essa crença, afastando tudo que poderia contradizê-la, sabotando tudo que poderia provar que ela está errada. O filósofo identificou que essa dinâmica tem raízes profundas na forma como as civilizações constroem seus sistemas de valores. Em sua análise da moral, Nietzsche distinguia dois tipos fundamentais de postura diante da existência. Existem aqueles que criam valores a partir da sua própria força, da sua própria afirmação vital, aqueles que dizem sim à vida mesmo quando ela apresenta sofrimento, ambiguidade e caos. E existem aqueles que só conseguem definir o que são em oposição ao que odeiam, em reação ao que os faz sofrer, em ressentimento ao que não conseguem alcançar. O primeiro tipo ele chamava de moral dos senhores, o segundo de moral dos escravos, e a sabotagem é o mecanismo psicológico central da moral dos escravos aplicada à própria existência individual. É quando você se torna seu próprio senhor mais cruel, mais impiedoso do que qualquer julgamento externo poderia ser. Pense em como isso aparece na vida cotidiana moderna, porque os cenários mudaram desde o século XIX, mas a estrutura psicológica permanece idêntica. Hoje, a sabotagem se disfarça de 1000 maneiras diferentes. Ela aparece como a pessoa que passa anos acumulando conhecimento para algum dia começar, mas o algum dia nunca chega porque sempre falta mais uma certificação, mais um curso, mais um livro para ler antes de se sentir suficientemente preparada. Ela aparece como o profissional que se torna indispensável na mediocridade de uma função que o sufoca, mas recusa promoções ou oportunidades maiores porque a novidade desperta um terror mais profundo do que a estagnação conhecida. Ela aparece como quem constrói relacionamentos com pessoas emocionalmente indisponíveis, não por acidente, mas porque no fundo acredita que não merece um amor que seja real e recíproco. Ela aparece no scroll infinito das redes sociais,
naquele movimento compulsivo de consumir a vida dos outros como forma de evitar a confrontação com a própria. Cada vez que você mergulha naquele fluxo de imagens e vai ao leito de outra pessoa em busca de uma vida, você está, no sentido mais profundo, sabotando o seu encontro consigo mesmo. Nietzsche falava sobre a vontade de potência não como vontade de dominar outras pessoas, não como ambição de poder político ou econômico, mas como a força vital fundamental que todo ser humano carrega dentro de si, o impulso de se expandir, de criar, de superar o que era ontem, de deixar uma marca genuína no mundo. Para ele, quando essa força não encontra expressão legítima, quando é reprimida, negada, domesticada pelo medo e pela conformidade, ela não desaparece. Ela se inverte. Ela se volta para dentro e começa a consumir o próprio hospedeiro. É como um rio cujas águas foram represadas. A pressão não some. Ela encontra outras saídas, geralmente destrutivas. Na vida humana, essa pressão represada aparece como ansiedade sem causa aparente, como irritabilidade crônica, como sabotagem compulsiva de tudo que poderia representar crescimento genuíno. A vontade de potência bloqueada se transforma em vontade de destruição, e o alvo mais conveniente e mais acessível é sempre o próprio eu. Existe um paradoxo perturbador que Nietzsche identificou na natureza humana. O ser humano teme o fracasso, mas teme o sucesso ainda mais, porque o fracasso é familiar, é confortável dentro da sua estranheza, é um território que já foi mapeado. O fracasso confirma uma narrativa que a mente já construiu sobre si mesma e a mente prefere a certeza da dor conhecida à incerteza do bem desconhecido. O sucesso, por outro lado, exige que você se torne uma pessoa diferente, exige que você abandone a identidade construída ao redor da limitação, exige que você ocupe um espaço que antes parecia não te pertencer. E isso é aterrorizante de uma maneira que o fracasso nunca consegue ser. Porque o fracasso mantém tudo igual. O sucesso exige transformação. E a transformação no pensamento de Nietzsche não é um processo suave nem reconfortante. É morte e renascimento. É a destruição do que você era para que possa emergir o que você pode ser. Isso é o que ele quis dizer quando escreveu sobre a necessidade de se tornar quem se é. Não quem você acha que deveria ser. Não quem os outros esperam que você seja. Não quem o medo te permite ser. Mas quem você realmente é quando toda a armadura cai, quando toda a performance social se dissolve, quando você para de agir para uma plateia que, na maioria das vezes, existe apenas dentro da sua própria cabeça. Esse processo de tornar-se quem se é não é confortável. É exatamente o contrário. É o confronto mais brutal que uma pessoa pode ter. O confronto com a própria sombra, com os próprios medos mais antigos, com as próprias crenças mais arraigadas sobre o que merece e o que não merece existir. E a sabotagem é exatamente o mecanismo que impede esse confronto. É a forma que a psique encontra de garantir que você nunca chegue próximo o suficiente de si mesmo para ter que encarar o que está lá. Pense em como você age quando as coisas começam a dar certo. Não quando estão difíceis, não quando está tudo desmoronando, porque nesses momentos o comportamento é quase automático, é reagir, é sobreviver, é encontrar forças onde parece não haver nenhuma. Mas quando as coisas começam a fluir, quando um projeto começa a tomar forma, quando um relacionamento começa a se aprofundar, quando uma oportunidade se abre de maneira genuína. O que você faz nesse exato momento? Você avança com tudo que tem? Ou você encontra uma forma sutil de interferir no processo, de criar um atrito onde havia fluidez, de questionar justamente quando deveria confiar, de recuar justamente quando deveria dar mais um passo?
Nietzsche diria que isso não é sabedoria nem prudência, é ressentimento disfarçado de cautela. É o medo do sucesso vestindo as roupas da responsabilidade. O ressentimento, como Nietzsche o analisou, é a emoção que surge quando uma pessoa deseja algo profundamente, mas não acredita que tem o direito de tê-lo, e então, em vez de trabalhar para conquistar esse algo ou de confrontar honestamente a própria limitação, ela começa a desvalorizá-lo, a diminuí-lo, a convencer a si mesma de que, na verdade, nunca quis aquilo de verdade. É a raposa e as uvas da fábula de Êxopo, mas elevada a uma filosofia de vida inteira. Quando você passa anos dizendo que não quer um relacionamento profundo porque relacionamentos são complicados, talvez o que esteja acontecendo é que você quer desesperadamente esse relacionamento, mas teme tanto a vulnerabilidade que ele exige que prefere criar uma narrativa em que ele não vale a pena. Quando você diz que não quer o sucesso profissional porque sucesso é superficial e dinheiro não traz felicidade, talvez o que esteja acontecendo é que você deseja esse sucesso com uma intensidade que te assusta, mas o medo do fracasso ou do julgamento é grande demais para permitir que você tente de verdade. Isso é ressentimento como estratégia de sobrevivência. É a alma que encontrou uma forma de nunca se decepcionar, porque nunca mais permite que se espere algo genuinamente bom de si mesma. E aqui está a parte mais perturbadora de tudo isso, a parte que Nietzsche não suavizaria se estivesse aqui falando diretamente com você. O ressentimento e a sabotagem não são apenas padrões psicológicos que podem ser corrigidos com a técnica certa ou com o livro de autoajuda adequado. Eles são, em sua essência mais profunda, problemas filosóficos. São o resultado de uma relação fundamentalmente distorcida com a própria existência. São o sinal de uma alma que perdeu a capacidade de dizer sim à vida, que perdeu a coragem de querer, que aprendeu a confundir a proteção do nada com a sabedoria do suficiente. E a solução que Nietzsche propunha não era uma técnica, era uma transformação. Era o que ele chamava de transmutação de todos os valores, o processo radical de questionar cada crença que você herdou sobre o que é possível, sobre o que você merece, sobre o que é seguro desejar, sobre quem você tem permissão de ser. Imagine que você pudesse voltar a cada momento em que sabotou algo importante, cada oportunidade que deixou escapar, cada relacionamento que afastou antes que pudesse crescer, cada projeto que enterrou antes do nascimento, cada vez que se diminuiu quando deveria ter ficado em pé. Agora imagine que você tivesse que viver esses momentos novamente, não como punição, mas como revelação. O que eles têm em comum? Qual é o fio que os conecta? Porque existe um fio, e ele não é tão difícil de encontrar quando você decide realmente olhar. Nietzsche construiu um dos pensamentos mais intensos de toda a história da filosofia em torno dessa ideia. Ele chamou de eterno retorno. A pergunta filosófica mais brutal que uma existência pode fazer a si mesma. E se você tivesse que viver essa vida exatamente como ela é, com cada escolha, cada recuo, cada sabotagem, cada momento em que recusou a própria grandeza por toda a eternidade, repetindo tudo infinitamente, você diria sim a essa existência? Você escolheria essa vida de novo? Se a resposta for não, então algo precisa mudar. Não amanhã. Não quando as condições melhorarem. Não quando você se sentir mais preparado. Agora. O confronto com o eterno retorno é, para Nietzsche, o maior teste da saúde existencial de uma alma. Uma alma que vive em ressentimento, que sabota o próprio caminho, que se boicota sistematicamente, não consegue dizer sim ao eterno retorno. Porque dizer sim a isso significa afirmar cada escolha, cada momento, cada dor, cada alegria,
cada avanço e cada recuo. E uma alma que passou anos traindo a si mesma não consegue fazer essa afirmação sem sentir o peso insuportável de tudo que deixou para trás. Por outro lado, uma alma que começou a se responsabilizar pela própria existência, que parou de terceirizar a culpa e assumiu o leme da própria vida, essa alma pode encarar o eterno retorno como uma libertação, porque ela tem menos remorso a carregar, porque ela sabe que tentou, porque ela sabe que mesmo nas quedas foi genuinamente ela mesma. Existe um momento específico em que a sabotagem começa a perder seu poder, e esse momento é difícil de descrever, mas talvez você o reconheça quando eu tentar. É o momento em que você percebe que o medo que sente não é evidência de perigo real, mas é o sinal de que você está prestes a crescer. É o momento em que a ansiedade que aparece quando uma oportunidade surge não é um aviso para recuar, mas é a textura natural do limiar, aquela região de desconforto que existe entre o que você é e o que você pode se tornar. Nietzsche falava sobre o ser humano como uma ponte, não como uma chegada, não como um destino, mas como um processo em movimento constante. Um ser que existe no espaço entre o animal que ainda carrega dentro de si e o além do homem que ele poderia se tornar. E as pontes não são lugares confortáveis, elas balançam, elas ficam sobre abismos, elas exigem que você continue em movimento, porque parar no meio de uma ponte não é segurança. É exatamente onde o vento é mais forte. A sabotagem é a tentativa de transformar a ponte em casa. É a decisão de parar no meio do caminho e declarar que aquele ponto de transição é suficiente, que aquele desconforto é intransponível, que aquele balançar é evidência de que a outra margem não existe. Mas a outra margem existe. E você sabe disso, porque de outra forma não sentiria essa tensão interna que nunca completamente desaparece, esse incômodo sutil que persiste mesmo quando você convence a mente de que está satisfeito, mesmo quando constrói uma vida que parece razoável por fora, mas que por dentro ainda ressoa com o eco daquilo que poderia ter sido e ainda pode ser. Friedrich Nietzsche passou grande parte de sua vida em solidão. Não a solidão como punição, não a solidão como fracasso social, mas a solidão como espaço necessário para aquele que se recusa a se perder na massa, para aquele que não consegue aceitar os valores prontos que a sociedade distribui como se fossem alimentos básicos de sobrevivência. Ele entendia que tornar-se quem se é exige um tipo de isolamento temporário do ruído coletivo. Não para se afastar do mundo de maneira permanente, mas para poder ouvir a própria voz com clareza suficiente para reconhecê-la como sua. Porque em meio ao barulho constante das expectativas alheias, das opiniões não solicitadas, do fluxo incessante de informação e estímulo que caracteriza a vida moderna, a voz mais difícil de ouvir é sempre a própria. E quando você não consegue ouvir a própria voz, você age segundo a voz de todos os outros. E quando você age segundo a voz de todos os outros, você inevitavelmente sabota qualquer coisa que seria genuinamente sua. Pense em como você toma decisões importantes. Quantas delas passam primeiro pelo filtro do que os outros vão pensar? Quantas delas são moduladas pela antecipação do julgamento alheio? Quantas delas são adiadas porque você ainda não sabe o que a maioria das pessoas faria nessa situação? Nietzsche tinha uma palavra para essa dependência coletiva do julgamento alheio. Ele chamava de mentalidade de rebanho. A tendência humana de encontrar segurança na conformidade, de calibrar as próprias ações pela norma do grupo, de preferir a mediocridade coletiva à grandeza solitária. E a mentalidade de rebanho é, em sua essência, uma forma sofisticada de sabotagem coletiva.
É o acordo tácito de que ninguém vai tentar demais para que ninguém precise se sentir inadequado diante do esforço genuíno do outro. Quando você está prestes a dar um passo que está além da norma do seu grupo, que está além do que as pessoas ao seu redor tentaram ou conquistaram, você sente uma pressão interna que não tem nome fácil. Não é exatamente medo do fracasso, é algo mais estranho. É quase como um senso de traição. Como se tentar mais fosse uma declaração implícita de que o que os outros fizeram não era suficiente. Como se crescer fosse inevitavelmente deixar alguém para trás. E então você recua. Não porque não pode avançar, mas porque avançar parece uma violação de alguma lealdade invisível que você nem sabe que fez. Nietzsche diria que essa lealdade invisível é uma prisão construída com o material do ressentimento coletivo. É o acordo de mútua limitação que os grupos estabelecem para se proteger da exposição ao próprio potencial não realizado. O que acontece quando você para de sabotar não é que tudo fica fácil. Nietzsche nunca prometeu isso, e qualquer filosofia que prometa que a transformação vai eliminar o sofrimento é uma filosofia que está vendendo ilusão. O que acontece quando você para de sabotar é que o sofrimento muda de qualidade. Em vez de ser o sofrimento vazio do ressentimento, o sofrimento sem propósito de quem evita a própria vida, ele se torna o sofrimento produtivo de quem está em processo de crescimento genuíno. É a diferença entre a dor de uma ferida que está infeccionando porque foi ignorada e a dor de um músculo que está sendo construído porque está sendo usado. Ambas doem. Mas uma está destruindo e a outra está criando. E o ser humano que aprende a distinguir entre as duas qualidades de sofrimento, aprende também a usar o desconforto como bússola, a reconhecer que quando algo o perturba profundamente, quando algo o incomoda de uma maneira que não vai embora, é porque existe ali uma verdade que ainda não foi encarada, um potencial que ainda não foi ativado, uma fronteira que está sendo convidada a ser expandida. Nietzsche falava sobre o amor fati, o amor ao destino, como o estado mais elevado de afirmação que um ser humano pode alcançar. Não a aceitação resignada do que acontece, não o conformismo passivo diante das circunstâncias, mas o amor ativo, ardente, apaixonado por tudo que sua existência inclui, inclusive as perdas, inclusive os erros, inclusive os momentos de colapso mais total, porque tudo isso é parte do material com o qual você está sendo construído. Tudo isso é a argila da qual o seu caráter está sendo moldado. E uma alma que ama o seu destino não o sabota. Uma alma que ama o que é não destrói o que poderia ser. Uma alma que encontrou esse tipo de relação radical com a própria existência deixa de boicotar a si mesma, não porque encontrou uma técnica ou um atalho, mas porque não consegue mais desejar ser outra coisa que não ela mesma no processo de se tornar mais. Existe uma cena que Nietzsche evocava em seu Zaratustra. O profeta que desceu da montanha após anos de solidão e contemplação para compartilhar sua sabedoria com os homens, apenas para descobrir que a maioria não estava pronta para ouvir. E nessa imagem existe uma verdade que importa muito para o que estamos falando aqui. Zaratustra não ficou na montanha esperando que o mundo ficasse pronto. Ele desceu. Ele se expôs. Ele se ofereceu ao risco do encontro com um mundo que não estava preparado para recebê-lo. E quando foi rejeitado, quando foi ridicularizado, quando as multidões preferiram suas ilusões confortáveis à verdade desconfortável que ele carregava, ele não desistiu. Ele continuou. Ele continuou porque havia compreendido que a vida que vale a pena ser vivida não é a vida que encontra aceitação universal. É a vida que encontra sua própria voz e insiste em usá-la mesmo quando o eco que volta é o silêncio ou o escárnio.
Você está sabotando a sua própria vida quando escolhe o silêncio por medo do escárnio. Você está se sabotando quando adia a sua expressão genuína, esperando que o mundo fique pronto para recebê-la. Você está se sabotando quando constrói uma versão de si mesmo que é palatável, aceitável, inofensiva e então estranha, e se pergunta por que sente um vazio que nenhuma conquista externa parece preencher. O vazio que você sente não é evidência de que falta algo fora de você. É evidência de que existe uma versão de você que ainda não nasceu porque você não teve coragem de atravessar o trabalho de parto. É evidência de que existe uma vida que poderia ser sua se você parasse de ser seu próprio obstáculo mais eficiente. A sabotagem tem uma lógica interna que, quando você a entende, perde muito do seu poder. Ela acontece porque alguma parte de você acredita que é mais seguro destruir o que você mesmo constrói do que permitir que o mundo o destrua. Que é menos doloroso abandonar um sonho antes de tentar do que tentar e enfrentar a possibilidade do fracasso. Que é menos ameaçador diminuir o próprio valor antes que alguém possa fazê-lo. Mas Nietzsche apontaria algo que essa lógica ignora completamente. A dor que você tenta evitar sabotando a si mesmo não é menor do que a dor que você teme. Ela é apenas diferente. E enquanto a dor do risco genuíno, a dor da tentativa, a dor da exposição, pelo menos carrega a possibilidade de crescimento, de aprendizado, de algo que no futuro você poderá olhar e dizer que foi necessário, a dor da sabotagem é completamente estéril. É sofrimento sem propósito. É destruição sem criação. É ressentimento sem resolução. O pensamento mais devastador com o qual Nietzsche poderia te confrontar agora não é sobre o que você fez. É sobre o que você ainda não fez. É sobre a versão de você que existe como possibilidade, que poderia ser invocada se você parasse de trabalhar contra si mesmo, se você direcionasse toda a energia que hoje vai para a sabotagem e o auto-boicote em direção à criação, à tentativa, à expressão genuína. Imagine por um momento não o que você teria conquistado se tivesse sabotado menos. Imagine quem você seria, que tipo de vida estaria vivendo, que tipo de relacionamentos teria construído, que tipo de obra teria criado. Essa imaginação não é para te machucar, é para te mostrar que a distância entre quem você é e quem você pode ser não é tão intransponível quanto parece quando você está dentro do padrão de sabotagem. É para te lembrar que o material do qual seu potencial é feito ainda está aqui. Não foi destruído, apenas está represado, e as represas podem ser abertas. Nietzsche dizia que o ser humano é algo que deve ser superado. Não superado no sentido de transcendido e deixado para trás, como se você fosse trocar de pele e nunca mais olhar para o que estava debaixo. Mas superado no sentido de que cada versão de você deve ser o ponto de partida para a próxima, não o ponto de chegada. O ser humano que para de se sabotar não se torna uma pessoa diferente do dia para a noite. Ele se torna uma pessoa que começa a acumular evidências de que pode confiar em si mesma. Uma pequena ação não sabotada. Uma oportunidade não desperdiçada. Uma verdade não engolida. Uma fronteira não recuada. E cada uma dessas pequenas evidências vai silenciosamente reescrevendo a narrativa interna que dizia que você não era capaz, que não merecia, que era mais seguro destruir antes de ser destruído. O processo é lento, é desconfortável, é cheio de recaídas, de momentos em que o velho padrão ressurge com toda a sua força familiar. Mas existe uma diferença crucial entre uma pessoa que está sabotando a si mesma inconscientemente e uma pessoa que está sabotando a si mesma enquanto já sabe o que está fazendo. Quando você começa a observar o próprio padrão com clareza,
Quando você consegue perceber no momento em que está prestes a recuar, em que está prestes a se diminuir, em que está prestes a desperdiçar algo que importa, nesse momento de reconhecimento existe uma janela. Uma janela estreita, talvez. Um segundo de consciência antes que o hábito tome o controle. E com o tempo, com a prática de se pegar nessa janela repetidamente, você começa a ser capaz de fazer escolhas diferentes. Não todas as vezes, não de maneira perfeita, mas com uma frequência crescente que vai, lentamente e irrevogavelmente, mudando a trajetória da sua vida. Nietzsche não te pede para se tornar alguém sem medo. Ele nunca acreditou que a ausência do medo fosse uma virtude. Ele acreditava que a coragem era exatamente a capacidade de agir, apesar do medo, de avançar mesmo quando o abismo está aberto sob os seus pés, de criar mesmo quando a criação está exposta ao risco do julgamento e do fracasso. O além do homem que ele evocava em sua obra não é um super-herói sem vulnerabilidade. É alguém que aprendeu a usar a própria vulnerabilidade como combustível, que parou de tratá-la como uma fraqueza a ser escondida e começou a reconhecê-la como a substância mesma de que é feita a experiência humana genuína. A vulnerabilidade não é o oposto da força, para Nietzsche seria a precondição dela, porque só age com força verdadeira aquele que tem algo a perder e age assim mesmo. Quando você para de sabotar a sua vida, você começa a construir um tipo de confiança que nenhum elogio externo pode te dar e nenhuma crítica externa pode te tirar. É a confiança que nasce de ter se visto enfrentar o medo e avançar assim mesmo, de ter se visto tentando algo que importava e não se desfazendo quando o resultado não foi perfeito, de ter se visto sendo genuíno quando seria mais seguro ser convencional. Essa confiança é o único fundamento sólido sobre o qual uma vida pode ser construída. Não a autoestima que depende do reconhecimento alheio, não a segurança que precisa da aprovação constante para se manter em pé, mas a confiança silenciosa, íntima e inabalável de alguém que aprendeu que pode contar consigo mesmo, que descobriu que por baixo de todos os padrões de sabotagem existe uma força que estava esperando para ser reconhecida. Existe um último ponto que Nietzsche faria questão de levantar, e é o mais incômodo de todos. Tudo que foi dito aqui não tem valor se permanecer no nível da compreensão intelectual. Filosofia que não muda o comportamento não é filosofia. É entretenimento sofisticado. E o problema com o entretenimento sofisticado sobre mudança é que ele pode ser usado como mais uma forma de procrastinação, como mais uma maneira de sentir que algo está acontecendo sem que nada de fato mude. Você pode ouvir esse vídeo inteiro, concordar profundamente com tudo, sentir aquela centelha de reconhecimento interno que significa que algo verdadeiro foi tocado, e então fechar o aplicativo e retornar exatamente ao mesmo padrão. Não porque você é fraco, mas porque o hábito é poderoso, porque o conforto da sabotagem conhecida é mais imediato do que o desconforto do crescimento desconhecido, porque o rebanho interno é mais ruidoso do que a voz solitária que sabe que é hora de mudar. Então, a pergunta com a qual você precisa sentar não é: você entendeu o que Nietzsche quis dizer? A pergunta é: o que você vai fazer nas próximas 2 horas que seja diferente do que teria feito ontem? Não algo grandioso. Não uma transformação épica que reescreva toda a sua existência de uma vez, apenas uma escolha pequena, concreta, específica, que seja o oposto do que o seu padrão de sabotagem escolheria. Uma mensagem que você vai enviar em vez de adiar, uma palavra que você vai dizer em vez de engolir, um passo que você vai dar em vez de recuar, uma chance que você vai aceitar, em vez de inventar uma razão para recusar. Apenas isso.
apenas agora e então amanhã, mais uma, e depois, mais uma. Não porque isso vai resolver tudo imediatamente, mas porque é assim que uma vida começa a mudar de direção, não em momentos de epifania grandiosa, mas em escolhas pequenas acumuladas que juntas começam a apontar para outra margem do abismo. Nietzsche escreveu que quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. E o porquê mais profundo que um ser humano pode ter não é uma meta externa, não é uma conquista que o mundo possa validar. É o compromisso silencioso e radical de parar de ser o maior inimigo de si mesmo, de parar de usar toda a sua inteligência, toda a sua criatividade, toda a sua energia vital para construir obstáculos onde poderiam existir caminhos, de começar, finalmente, a aplicar ao próprio crescimento pelo menos metade da dedicação que hoje vai para o auto-boicote. Porque se você é capaz de se sabotar com tanta eficiência, isso é evidência de que você tem poder. O problema não é a falta de força. É a direção em que ela está sendo aplicada, e direções podem ser mudadas. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, se existe uma parte da sua alma que se reconheceu nesse espelho que a filosofia de Nietzsche oferece, então existe algo que eu quero te pedir. Não apenas que você reflita, mas que você haja. Este canal existe para criar esse tipo de confronto necessário, para trazer à superfície as verdades que preferimos deixar submersa porque são difíceis de encarar, para oferecer as ferramentas filosóficas que podem transformar a forma como você vê a si mesmo e a sua vida. Se você chegou até aqui, você não está apenas consumindo conteúdo, você está de alguma forma procurando algo. E esse algo que você está procurando existe dentro de você, esperando para ser encontrado sob todos os padrões de sabotagem que aprendeu a construir ao redor dele. Deixe seu like nesse vídeo, porque cada gesto de reconhecimento é também um gesto de compromisso com a própria transformação. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, alguém que você sabe que está preso no mesmo ciclo de boicotar a própria grandeza. E se inscreva neste canal, não para acompanhar vídeos, mas para escolher repetidamente olhar para si mesmo sem a anestesia das ilusões confortáveis. O caminho para se tornar quem você é começa com o ato radical de parar de destruir quem você poderia ser. E esse ato começa agora.